Os dirigentes do poder em São Tomé e Príncipe não marcaram presença nas cerimônias fúnebres de Nelson Mandela. Na hora do último adeus a Madiba, o Estado santomense não se fez representar. Mas nas ruas da capital do país, muitas vozes renderam a devida homenagem àquele que foi e será para todo o sempre o símbolo da paz e da reconciliação, da liberdade, da justiça e da fraternidade entre os homens. Falar de Nelson Mandela é falar de uma referência. E, tendo Nelson Mandela pacificado a África do Sul e contribuído também para pacificar o mundo, eu acho que nós, enquanto trabalhadores, nós estamos em presença de um valor que nós temos que valorizar e ir materializando os ensinamentos que o Nelson Mandela nos deixou. Falando um pouco mais abrangente da figura de Nelson Mandela, quase que fico sem palavras para poder qualificar a amplitude da ação de Nelson Mandela, tanto mais que mesmo depois de morto, o Nelson Mandela continuou a contrair e a convergir opiniões. E eu não posso deixar de referir o aperto de mão entre o presidente Obama e o presidente Raul Castro. Já ouvi falar de Nelson Mandela? Sim. E o que é que acha dele? É um homem corajoso que lutou contra o apartheid. Ele lutou contra o racismo e também foi o primeiro presidente negro na África do Sul. Vamos agora ouvir o depoimento de um santomense, Egídio Varela. Ele vive em Moçambique há cerca de 20 anos, chegou recentemente a São Tomé e Príncipe. Egídio Varela, o que é que acha da figura de Nelson Mandela? Para mim, falar de Nelson Mandela é uma honra e grande privilégio, pois estou em Moçambique há 21 anos, sempre se falava de Nelson Mandela, mesmo quando da sua estadia na prisão, e a gente não cessava de falar dele, pois Nelson Mandela é um exemplo para todos os dirigentes do mundo. Nelson Mandela ele demonstrou que pode haver união entre todo o mundo, seja raça branca, raça negra, raça amarela. Ele mostrou que nós podemos ser iguais em todo lado do mundo. E eu acompanhei um memorial de Nelson Mandela em Joanesburgo. Tu és no restaurante, pessoas a comentarem o feito de Nelson Mandela. Como ele, não há igual. Ele sofreu bastante durante o tempo em que houve a guerra entre os colónios, não estou no erro, acho que foi entre os colónios, e pronto, nessa guerra ele sofreu bastante e com isso ele ao subir como presidente da África do Sul, devíamos todos seguir os passos que ele deixou. Ele deixou muita referência, deixou muita marca neste mundo, porque pronto, né? E eu acho que todos os jovens, todos aqueles que um dia querem ser deputados ou coisa de género, deve sempre ir pesquisar acerca da vida dele, porque é um bom exemplo para o futuro desses jovens. Se estamos a falar das referências de Nelson Mandela como um pacificador, eu acho que nós temos que fazê-lo de forma humana e de dentro. Temos que fazê-lo de dentro, porque é chocante nós vermos algumas vozes falar de Nelson Mandela quando na prática eles fazem completamente contrário daquilo que Nelson Mandela preferiu que o mundo fizesse. Estou a falar dos grandes ditadores que passam por bons e que passam por democratas quando não são. Eu estou a falar como trabalhador, estou a falar dos governos que não atendem às aspirações dos trabalhadores. Eu estou a falar dos empregadores, de uma forma geral, que também não querem ouvir falar das organizações sindicais. Uma das melhores formas de homenagear o Mandela é seguir os seus ideais pelos quais, portanto, ele bateu. Os ideais da fraternidade, os ideais da solidariedade,
os ideais de uma África livre. Hoje, volvidos os anos em que ele esteve na prisão e também o tempo em que foi primeiro presidente negro da África do Sul, ainda o continente africano se bate com alguns problemas. Olhemos para o caso da República Centro-Africana, onde os africanos se degladeiam. Olhemos também para os conflitos étnicos na Nigéria, onde cristãos e muçulmanos se batem, e também ao novo apartheid da globalização. Daí que devemos, uma forma de homenagear Mandela é bater pelos seus ideais para que, de facto, consigamos ter uma África, um continente africano livre dos problemas e também a África do Sul. Esperemos que haja uma boa transição com esta morte de Mandela, já que prevê-se para breve a realização do Congresso do ANC, que é o partido que está no poder, e justamente porque há problemas também, as lutas intestinas dentro do ANC. Esperemos que, de facto, tudo isso o ANC consiga sobreviver e manter a África do Sul unida. Nelson Mandela não morreu, porque ficará para todo o sempre nas nossas memórias.